Hoje é o dia do nosso encontro, nosso papo, nossa mentoria número 37, aqui da turma 3 do Universo Prospere, contabilizando já 85 mentorias, senhoras e senhores. Somos uma das 3 turmas, eu estou completamente entusiasmado, porque, afinal de contas, o papo hoje é daqueles que mexe muito com a tua vontade de prosperar. Exatamente isso que você ouviu. Um papo que mexe com a tua vontade de prosperar. Basicamente, são duas coisas que a gente vai abordar hoje, que são muito inerentes, são comuns às pessoas que tomam a decisão de prosperar profissionalmente. Você entendeu o que eu falei? Tomam a decisão. Tomar uma decisão é talvez a parte mais importante, talvez a parte que mais faça falta na vida de quem quer ir para um próximo nível, de quem quer prosperar profissionalmente. Lembrando que para prosperar profissionalmente, a primeira coisa que tem que acontecer é a gente melhorar, mudar, avançar na forma de pensar. Até rimou. Segunda coisa, além de pensar diferente, agir diferente. E só por fim a gente vai ter resultados diferentes financeiramente, no que diz respeito à carreira, né, profissionalmente. A questão das oportunidades começam a surgir porque a gente se torna a pessoa que atrai as oportunidades. Então, duas coisas basicamente eu quero dizer para vocês hoje que nos fazem ter vontade de tomar essa decisão de partir para um próximo nível, de prosperidade profissional, sem volta, e eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que fazem isso vão para esse próximo nível, não importa qual seja, de maneira muito sólida. A primeira coisa, falei que são duas, a primeira coisa é clareza. Clareza, você não tem noção. Clareza é poder. Clareza é poder. Jafferton, o que você quer dizer com clareza? Quer dizer o básico, é você ter claro dentro de você o que você quer para você. E falando assim, fica muito abstrato, fica muito aberto. Eu separei aqui 5 áreas, 5 determinações para você desenvolver. Quando digo você, repito, eu quero dizer nós desenvolvermos clareza em 5 pontos da nossa vida. A primeira coisa, a gente ter clareza de como a gente quer ter a nossa saúde e forma física. Anota isso se você quiser. Clareza de saúde e forma física. Por quê? Porque se você não tem muito claro onde você quer chegar, o que você quer fazer com a sua saúde, com a sua forma física, normalmente o caminho é ladeira abaixo. Normalmente, o que acontece é que você vai estragar bastante a sua saúde e deformar bem a sua forma física. Você não vai se sentir bem. Quando você se olhar no espelho, você vai pensar assim, preciso melhorar. E isso afeta diretamente a sua autoestima e ninguém consegue produzir mais do que aquilo que a sua autoestima é capaz de permitir. Então é muito sério quando você tem clareza de onde quer chegar na sua saúde e forma física. É importante tanto quanto os outros 4 pontos que eu vou dizer para vocês agora. Isso tudo estou contemplando a primeira parte, que é da clareza. Tenha clareza de onde você quer chegar em saúde e forma física. Onde você quer melhorar, onde você quer, que nível de saúde e forma física você quer alcançar. Para que isso? Número 1, pelo que eu já falei, para a sua autoestima jogar a seu favor e não contra você. Número 2, para que você se mantenha longevo, ou seja, com qualidade de vida até muitos anos à frente. Uma coisa é envelhecer, outra coisa é envelhecer bem. Envelhecer sem a necessidade da ajuda de outra pessoa para fazer funções básicas, como se alimentar, como tomar banho. Isso é independência pura, ok? Então, a primeira coisa, o primeiro ponto do qual a gente tem que ter clareza é na nossa saúde de forma física. Número 2, segundo ponto que a gente tem que ter clareza. Clareza, sim, clara e evidente, sem dúvida nenhuma. Nossas relações. Falei, é um tema que faz a gente tomar a decisão de prosperar. Nossas relações. O que eu quero dizer com isso? Vou repetir o que eu já falei diversas vezes aqui. O Alex, seja bem-vindo, meu amigo. Tamo junto. Vou repetir o que a gente já falou várias vezes aqui. Nós somos frutos do meio em que a gente vive. A gente torna frutos de 3 coisas. Daquilo, dos ambientes que nós frequentamos, daquilo que tem a ver com pessoas, do meio que a gente vive, daquilo que nós comemos e dos conteúdos que a gente consome. Ok? Isso aí molda a gente.
Mas a primeira coisa que molda a gente é o nosso ambiente é feito de pessoas. Então, as nossas relações. Qual é que clareza você tem de tipo, de nível de conexões, nível de network que você quer ter nos próximos meses, até o final do ano? Hoje nós estamos em maio de 2022. Até o final do ano, até dezembro. Que tipo de conexões você quer formar? Que tipo de network você quer frequentar? Que tipo de pessoas você quer servir para ser servido em seguida? Então, as suas relações. Tem isso muito claro, porque as suas relações, portanto, o seu network, são responsáveis por 85% dos seus resultados. 85% de quanto você ganha tem a ver mais com as pessoas que você mais convive do que com as suas habilidades, do que com a sua iniciativa, do que do seu conhecimento. Forte isso, né? Enfim, clareza de relações. Então, já falamos de clareza de saúde e forma física, clareza de relações. Terceiro, clareza de vida profissional. Aqui é pesado, senhoras e senhores. Por quê? Porque, às vezes, você está vivendo uma situação profissional que pode ser financeiramente confortável, mas que não te traz realização. Como é séria essa situação? E pode ser que você esteja num lugar onde você financeiramente não está bem, mas que te traz zona de conforto, te traz alegria, te traz felicidade, te traz até alguma previsibilidade. Aí é que está o detalhe. Quando você tem esse tipo de clareza de vida profissional, você começa a trabalhar a transição de carreira. E não é da noite para o dia, e nem deve ser da noite para o dia, mas é algo que faz com que você, de repente, viva do seu propósito a médio e longo prazo. É muito sério isso, meus amigos. Por quê? Porque você pode começar como uma atividade, ou com algumas atividades, que você exerce online, que você exerce fora do seu horário de atividade principal. Mas você tem que ter clareza de onde você quer chegar profissionalmente. Existe, inclusive, espero que seja a sua situação, aquela pessoa que está, assim, gosta do que ganha e ama o que faz. Nesse sentido, mesmo assim, você precisa ter clareza de vida profissional. Por quê? Porque clareza de vida profissional, nesse sentido, significa qual é o próximo nível que você tem que buscar. Se você trabalha para uma empresa, você entra e empreende, qual é o próximo nível de um plano de carreira que tem à sua disposição? O que você tem que fazer para ser promovido, para ser promovida? O que você tem que fazer para ser sócio do lugar onde você trabalha? Isso é muito sério. Isso significa clareza. Não para você. Pouquíssimas pessoas têm clareza. 2% do mundo tem clareza. Entendeu? Então, quando eu falo clareza de vida profissional, você se vê fazendo o que você faz com alegria, com energia, com disposição, ganhando bem nos próximos 3 anos, 5 anos, 10 anos. Você consegue se projetar mentalmente nessa situação? Se você consegue, vai em frente. Se você não consegue, capta, conecta com algo dentro de você que faz com que você se sinta bem e comece uma transição de carreira para longo prazo. Não precisa ser para amanhã, não, repito. Mas comece a usar aquilo que te faz feliz para ganhar dinheiro nas horas vagas. Entendeu? Isso é clareza de vida profissional. Beleza? Então, falamos até agora de clareza de saúde e forma física, clareza das suas relações e clareza da sua vida profissional. Essa é só uma parte. Ainda tem a segunda parte que a gente precisa desenvolver para que a gente sinta a vontade de decidir coisas que nos façam prosperar. Às vezes, a gente só não prospera mais, com mais velocidade, com mais performance, porque a gente demora a decidir. Olha que porrada que eu acabei de dar. Olha só. Número 4, clareza de mentalidade. Clareza de mentalidade. Por que clareza de mentalidade? Porque tudo é mentalidade. A nossa mentalidade conduz nossa energia. Tudo é energia. A nossa mentalidade conduz decisões. As nossas decisões nos levam para onde a gente quer ir. A nossa mentalidade conduz prioridades. As nossas prioridades fazem com que a gente vá para frente ou para trás. A gente nunca está estagnado. Se você acha que está estagnado, é porque você está andando para trás. Então, nunca está estagnado. A nossa mentalidade precisa ter clareza.
clareza de mentalidade para agradecer quando as coisas estão bem e agradecer quando as coisas não estão bem. Entender que tudo são fases, as 4 estações do ano, temos uma aula falando sobre isso aqui. Entender que a nossa mentalidade é que define a velocidade e a intensidade do perdão que a gente tem com o nosso próximo. A parte mais inteligente nesse sentido é a parte que perdoa. A nossa mentalidade é que define o que fazer com o tempo que a gente tem, e essa é uma parte extremamente importante. Enfim, a nossa mentalidade precisa ter clareza. Senão, a gente começa a se render a elementos que têm clareza e que nos fazem tão bem. Por exemplo, telejornais. Por exemplo, telenovelas. Por exemplo, conteúdos que mostram para a gente coisas que, por não termos clareza de mentalidade, a gente não rebate e a gente assume como nosso e não nos leva para frente. Então, nossa mentalidade exige uma clareza. Clareza de decisão, clareza de prioridades, clareza de filosofia de vida, clareza do que é importante, do que é urgente, clareza de gestão de tempo. Isso tudo vem da sua mentalidade. Então, clareza de mentalidade é fundamental. E para terminar essa primeira parte, clareza de rotina. Não simplesmente acordar e falar assim, bom, hoje deixa a vida me levar. Não, clareza de rotina. Entender qual é a rotina ideal para que você alcance os objetivos que você quer, inclusive profissionalmente. Isso, inclusive, se a gente parar para pensar, a clareza de rotina contempla cuidar da saúde de forma física, onde isso está na minha rotina? Cuidar das minhas relações, da minha vida profissional e da minha mentalidade. Essa rotina tem que estar muito clara. Por quê? Porque ela precisa entrar no automático para transformar a gente em máquinas de crescimento. Máquinas de crescimento. Não máquinas de estagnação, porque estagnação significa andar para trás, estar decrescendo. Máquinas de crescimento dentro da nossa casa, máquinas de crescimento nos nossos relacionamentos, máquinas de crescimento no nosso trabalho, máquinas de crescimento como pais, como mães, como filhos, como irmãos, máquinas de crescimento financeiro, máquinas de crescimento. A nossa rotina nos transforma em máquinas de crescimento se a gente quiser. Então, a primeira parte é essa, ter clareza. A segunda é ter concentração. Por quê? Porque concentração nos traz resultado em menos tempo. Só por isso. Concentração nos traz resultado em menos tempo. Todas as vezes que você concentrou energia em alguma coisa, aquilo aconteceu. Já falamos sobre isso, inclusive, aqui em uma outra aula, em uma outra mentoria. 100% das vezes que você se concentrou em alguma coisa sem distração e por tempo suficiente, algo rápido aconteceu na sua vida. Então, uma coisa é você ter clareza, outra coisa é você ter clareza e concentração. Primeiro, você tem que ter clareza, porque se você não tiver clareza, você vai se concentrar em coisas que para você não estão claras. E aí você não consegue ter lucidez de prosperidade. Então, quando a gente fala em prosperidade profissional, é importante a gente pensar em ter clareza nesses itens, principalmente, porque são itens com os quais a gente lida todo santo dia, do dia que a gente nasce até o último dia da nossa vida. É claro que no dia que a gente nasce, a gente não pensa nossa vida profissional, por exemplo, né? E a nossa rotina, quem faz são os nossos pais. Mas, onde eu quero chegar? A sua clareza nesses 5 itens vai te conduzir a ter concentração para que você conduza da melhor maneira possível os seus resultados para que eles melhorem com mais rapidez. E não a um dia que der certo. Se você não sabe o que você quer, se você não tem claro o que você quer, você não consegue se concentrar naquilo que você quer. Se concentrar significa medir intensidade. Você mede intensidade concentrada, você mede energia concentrada. Aquilo que você não consegue medir, você não consegue controlar. Aquilo que você não mede, você não domina. Se você está andando de carro e o seu velocímetro está quebrado, você não consegue medir a velocidade que você está andando, você não domina se você está rápido demais, está devagar demais, atrapalhando ou ajudando na boa condução na rodovia, por exemplo. Então, clareza e concentração. Não adianta pensar em concentrar, em ter concentração, se você não tem algumas coisas claras para você. E aí entra a parte mais difícil. Por quê? Porque as pessoas hoje
sabem mais sobre aquilo que elas não querem do que sobre aquilo que elas querem. Vou repetir. As pessoas sabem mais sobre aquilo que elas não querem do que sobre aquilo que elas querem. Então, elas não têm clareza do que elas querem. Mas elas têm clareza do que elas não querem. Só que ter clareza do que você não quer é um perigo, porque o não é nulo. Se eu tenho clareza de que eu não quero me atrasar, o não é nulo. Meu cérebro pula o não. Eu tenho clareza de que eu quero me atrasar. Entendem isso? Claro que entendem. Vocês são super inteligentes. Então, é importante ter clareza daquilo que você quer, do que a gente quer, muito mais do que clareza daquilo que a gente não quer. Quer um exemplo? Quanto você quer ganhar esse mês? Independente de você ter um salário fixo ou ter variáveis. Porque qualquer um aqui pode ter renda variável. Basta pegar alguma coisa e vender. Vender online. Dá para fazer renda extra a qualquer momento hoje, especialmente com a internet. Minha pergunta é, você já parou para pensar quanto você quer ganhar esse mês? Se você tem um salário, e seu salário é de, por exemplo, 4 mil reais, você olha para mim e fala assim, Jafferton, não é quanto eu quero ganhar, eu vou ganhar 4 mil reais, eu sou registrado com 4 mil reais, eu vou ganhar 4 mil reais. É aí que você se engana, é aí que mora o perigo, é aí que o Caio Lindo já diz a canção, entendeu? Porque quem falou que você tem que ganhar só os 4 mil reais que você está esperando, por causa do seu salário? Entende isso? Se você tem outras maneiras, e tem outras maneiras de fazer renda, tem que estar muito claro para você que você quer ganhar 10 mil reais esse mês. 4 mil com o seu salário, mais 6 mil com alguma outra coisa que você vai fazer. Prestar um serviço fora do seu horário de trabalho, pegar alguma coisa para vender, comprar e vender, enfim, intermediar a venda. Você vai fazer alguma coisa que você vai agir com concentração por causa da clareza de quanto você quer ganhar esse mês. Olha que coisa séria, que exercício de prosperidade sério, senhoras e senhores. Então, só para resumir, 2 Cs, né? Clareza e concentração. Já, eu tenho que ter clareza em quê? Clareza na sua saúde de forma física, clareza nas suas relações, clareza na sua vida profissional, clareza na sua mentalidade e clareza na sua rotina.